Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 29/9, nós vamos meditar de Oséias, do capítulo 5 ao capítulo 7, que a paz do Senhor encha teu coração nesta manhã. Capítulo 5 é o fracasso dos líderes de Israel, né? E a repreensão de Deus sobre príncipes e sacerdotes. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa, rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos, vós aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Israel está contaminado. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa, Israel e a Efraim caíram por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai o rebate. Levantai gritos em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido e os cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Portanto, para Efraim serei como traça, e para Judá como podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, o que o acudisse, mas ele não poderá curá-lo nem sará-lo da sua chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu mesmo despedaçarei, ir-me-ei embora e arrebatá-lo-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o seu lugar, até que se reconheça culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo o buscarão, dizendo. E aí, o capítulo 6 é uma continuação daquilo que a gente vinha falando no capítulo 5. Veja só, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. E no 3º dia, ele levantará e viveremos diante dele, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os meus juízos subirão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Isso foi repetido lá em Mateus, né? Mateus 9, versículo 13.
Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois mataram no caminho de Siquém e praticam abominação. Veja como uma coisa horrenda na casa de Israel. Ela está em prostituição de Efraim e Israel está contaminada. Também tu, ó Judá, será ceifada. E aí no capítulo 7, a iniquidade dos reis e dos príncipes. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a honra dos salteadores. Não dizem no seu caminho que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam e acham-se diante da minha face. Com malícia alegram o rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhante ao fogo aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa, até que ela seja levedada. No dia da festa do nosso rei, dos príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno. Enquanto estão à espreita, toda noite dorme com seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno que consome os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que se invoque. E Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e eles não sabem. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem busca tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como as aves do céu os farei descer, castigá-lo-eis, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, a destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas como um trigo e para o vinho que se ajuntam. Como contra mim se rebelaram. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem a espada, e os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua, está o escárnio na terra do Egito. Deixará por você? Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.